Na prestigiada Academia R. Garden, a magia não é apenas uma habilidade, mas a medida absoluta de todo o valor humano. Para Will ser forte, cada dia é uma batalha silenciosa contra o desprezo de seus colegas e professores. Durante a aula prática do professor Edward, o fracasso de Will em conjurar uma simples chama torna-se o entretenimento da classe. Edward explica que aqueles que dominam a magia possuem o prestígio, enquanto teóricos sem prática são indignos de estarem ali. Também Sion, um aluno talentoso e arrogante, humilha Will publicamente ao realizar o feitiço que o protagonista não conseguiu. Sentado sozinho em um canto após a aula, Will questiona sua própria permanência naquele mundo de prodígios. Colette, sua única aliada, aparece para defendê-lo, afirmando que o esforço de Will vale mais do que o talento cruel de Sion. E Will tenta aliviar o clima elogiando a beleza de Colette, o que a deixa visivelmente envergonhada. Também olhando para o céu, Will recorda a história dos 5 magos que repeliram os invasores celestiais a Eras. Ele se lembra de Elfaria, sua amiga de infância que nasceu com um dom incomparável para a magia. Juntos, no topo daquela colina, eles fizeram uma promessa de dedinho de que subiriam a torre mágica lado a lado. Também enquanto Elfaria se tornou a magia Vander mais jovem da história, Will permaneceu no nível mais baixo da academia. No entanto, essa promessa de infância é o combustível que o impede de desistir, mesmo sob o peso do fracasso. Para compensar sua falta de feitiços, ele se aventura repetidamente nos andares perigosos da masmorra para obter créditos de prática. Seu professor Workner o alerta de que subir apenas com créditos de prática é quase uma impossibilidade estatística. Com a formatura em risco, Will precisa obter 4 créditos extras até o final da semana ou será expulso. Ao ouvir rumores sobre um Barquiville no 6º andar, ele parte para a caçada noturna sem hesitar. E seu grupo decidem segui-lo, planejando roubar o monstro para garantir que Will falhe miseravelmente. O que eles não esperavam era encontrar um sentinela maligno, um monstro de elite muito acima de suas capacidades. Também, enquanto seus amigos são derrotados em um instante, Sion se vê encurralado pela criatura colossal. Will ouve os gritos e, apesar de todo o bullying sofrido, decide agir para salvar seu rival. Com um movimento preciso, ele bloqueia o ataque mortal do monstro, surpreendendo a todos com sua força física. Workness explica que Will é um irregular possuindo uma força e intuição que nenhum mago comum poderia alcançar. Combate torna-se uma dança de aço contra a magia negra, onde a velocidade de Will supera os reflexos da criatura. Com um único golpe devastador, ele corta o sentinela maligno ao meio, garantindo os 10 créditos necessários. Sambension, salvo pelo fracassado que tanto odiava, morde os lábios até sangrar de puro ódio e humilhação. De volta à academia, o professor Edward recusa-se a aceitar que a espada possa superar a magia de Elite. Também a diretora da academia intervém, revelando que Will foi mantido apenas para atrair o interesse de Elfaria pela escola. Também ela testa os reflexos de Will, lançando adagas mágicas que o garoto deflete com uma maestria assustadora. Diante de sua persistência, ela permite que ele continue, mas o caminho para a torre permanece quase impossível. Workner ensina que para alcançar o Instituto Superior, um aluno precisa de 7.200 créditos. Will estuda incansavelmente, focando na teoria para compensar sua incapacidade de conjurar feitiços. Edward desafia Will para um teste pessoal, desferir um único ataque contra ele ou ser expulso imediatamente. Sem sua espada, Will é bombardeado por feitiços de baixo nível, sendo jogado brutalmente contra as paredes.
Calete percebe o perigo e, com a ajuda do gato mágico Kiki, entrega a espada de Will no meio do combate. Empunhando sua arma, a confiança de Will retorna e ele começa a cortar os projéteis mágicos de Edward. Ele usa uma tática da Batalha de Garzarono, mergulhando no ponto cego do mago para quebrar seu escudo. Impacto racha a defesa absoluta de Edward e Will consegue realizar o corte simbólico no rosto do professor. Vitorioso, Will cai exausto, garantindo os créditos e o respeito relutante de seu maior crítico. Também enquanto isso, no topo da torre, Elfaria observa o horizonte, aguardando o dia em que seu amigo finalmente alcançará o céu. A luz do sol que Elfaria observava não alcançava os corredores úmidos da masmorra da academia. Will caminhava sozinho, sentindo o peso familiar da espada em suas costas. Ele sabia que cada monstro abatido significava créditos necessários para não ser expulso. Também, de repente, o ar se tornou pesado e um cheiro de enxofre preencheu o ambiente. Um grito ecoou à distância, indicando que outros alunos estavam em perigo real. Também sem hesitar, o jovem sem magia correu na direção do perigo, ignorando o próprio medo. Diante dele surgiu o sentinela maligno, uma criatura de chifres e olhos escarlates. Também os alunos de elite recuavam, pois seus feitiços de nível baixo mal arranhavam a pele do monstro. Will saltou sobre uma rocha e desembainhou sua lâmina em um movimento fluido. Ele não tinha mana, mas possuía a força acumulada de milhares de treinos diários. O primeiro golpe atingiu o joelho da criatura, forçando-a a se ajoelhar com um estrondo. Também os outros estudantes assistiam em choque, incapazes de compreender tamanha força física. Will escalou o braço do monstro enquanto evitava os golpes erráticos das garras. Com um grito de esforço, ele cravou a espada no pescoço do sentinela, encerrando a ameaça. O monstro se dissolveu em cinzas mágicas, deixando Will ofegante no centro da sala. Porém, o silêncio da vitória foi quebrado pelos aplausos lentos e sarcásticos de um homem. O professor Edward desceu das sombras, olhando para Will com profundo desdém. Ele afirmou que um bárbaro com uma espada não tinha lugar em uma instituição de prestígio. Will limpou o suor do rosto e encarou o mestre sem desviar o olhar. Também Edward então propôs um desafio: se Will não vencesse um teste especial, seria expulso imediatamente. O teste seria realizado no dia seguinte, em uma arena aberta para toda a academia ver. Também a notícia se espalhou como fogo e todos queriam ver o fracasso do garoto sem magia. Will passou a noite na oficina dos anões, afiando sua lâmina até que ela brilhasse como espelho. Ele pensou no sorriso de Elfaria e em como a distância entre eles parecia maior a cada dia. "Eu não vou desistir aqui", sussurrou ele para a escuridão da oficina. Na manhã seguinte, a arena estava lotada de magos ansiosos por um espetáculo de humilhação. Edward estava no centro, invocando um golem de gelo colossal que exalava uma névoa mortal. Também as regras eram simples. Will deveria sobreviver e tocar o peito do golem em menos de 5 minutos. Sinal soou e o golem atacou imediatamente com estacas de gelo que rasgavam o solo. Will se moveu tão rápido que sua silhueta parecia um borrão cinzento entre os cristais. Um fragmento de gelo cortou seu ombro, mas ele não permitiu que a dor o desacelerasse. Usou a espada para rebater os projéteis mágicos, enviando-os de volta contra o golem. O tempo estava acabando e Edward intensificou o feitiço, cobrindo a arena com uma nevasca cega.
Confiando apenas em seus ouvidos, Will detectou o passo pesado da criatura à sua frente. Ele saltou através da cortina de neve, surgindo como um fantasma diante do núcleo do golem. Edward arregalou os olhos ao ver a ponta da espada de Will tocar exatamente onde o coração deveria estar. Gelo se partiu em 1000 pedaços, revelando um Wilserforte vitorioso sob o sol do meio-dia. Humilhado diante de seus alunos, Edward foi forçado a assinar a permanência de Will na academia. Will guardou sua espada, mas sabia que sua luta para chegar à torre estava longe de terminar. Também enquanto saía da arena, ele cruzou o caminho de um jovem nobre de cabelos dourados chamado Julius. Julius parou ao seu lado e sussurrou que o festival de magia seria o verdadeiro túmulo de Will. O olhar de Julius transbordava um ódio que Will ainda não conseguia compreender completamente. Também o festival de magia não era apenas uma competição, era uma batalha política onde a força bruta não seria suficiente. Will apertou as alças de sua mochila, sentindo que uma conspiração estava começando a se formar ao seu redor. No alto da torre, um espelho mágico refletia a imagem de Will, sendo observado por figuras ocultas nas sombras. Também enquanto o brilho do espelho na torre se apagava, Will sentiu um arrepio percorrer sua espinha como se estivesse sendo caçado. Temos também ele caminhou em direção à taverna da cidade, buscando um momento de paz após o exaustivo teste de Edward. Aroma de ensopado e a risada alta dos trabalhadores locais preencheram o ar quando ele abriu a porta de madeira pesada. Também no canto mais escuro da sala, os anões que trabalhavam na forja da academia bebiam canecas de cerveja artesanal. Will sentou-se com eles, sentindo-se mais em casa entre aqueles que valorizavam o esforço manual do que entre os magos. Também, de repente, o ambiente ficou frio e o som das risadas foi cortado pelo tilintar de gelo se formando nas janelas. Julius Heimberg entrou no local com seu grupo, olhando para os arredores com um nojo evidente em seus olhos claros. Também ele caminhou até a mesa de Will, deixando um rastro de geada pelo chão de madeira polida. Julius zombou da presença de Will, chamando-o de peso morto que manchava a reputação da academia. Também ele então virou seu insulto para os anões, sugerindo que seres sem magia deveriam apenas servir como escravos das ferramentas. Um dos anões tentou se levantar, mas Julius congelou instantaneamente a caneca de cerveja em sua mão, fazendo-a estilhaçar. Will levantou-se lentamente, sua mão segurando o cabo da espada com uma força que fazia seus nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou nos olhos de Julius e afirmou que a força não vinha apenas de feitiços, mas do suor e da honra. Julius riu e disse que, se Will era tão confiante, deveria provar isso no grande festival de magia que ocorreria na manhã seguinte. Hesitar um segundo, Will aceitou o desafio, prometendo que venceria a competição mesmo sem um único pingo de mana. Com um último olhar de desprezo, Julius se retirou, deixando para trás um rastro de gelo derretendo e um silêncio pesado. Também os anões agradeceram a Will, entregando a ele uma nova pedra de amolar feita com minério raro para sua jornada. Frost, que observava de longe, aproximou-se de Will com uma expressão de preocupação e admiração. Ele lembrou a Will que o festival não era apenas um torneio, mas a maior vitrine para os magos Vander observarem novos talentos. Will olhou para a pulseira de couro em seu pulso, o símbolo da promessa feita a Elfaria há tantos anos. Também ele passou o resto da noite afiando sua lâmina, o som do metal contra a pedra ecoando no dormitório silencioso. Cada movimento era preciso, treinando sua memória muscular para a velocidade que ele precisaria para enfrentar o gelo de Julius.
O sol finalmente nasceu, pintando o céu de rosa e ouro sobre o estádio colossal da academia. Também milhares de estudantes e cidadãos lotavam as arquibancadas, ansiosos para ver as demonstrações de poder mágico. No topo da arquibancada real, os magos Vander observavam o campo com olhos críticos e distantes. Will procurou por Elfaria entre eles e a viu sentada no centro, sua aura de gelo brilhando como um diamante sob o sol. Will caminhou pelo túnel escuro que levava à arena, o peso de sua espada sendo a única coisa que o mantinha centrado. O primeiro desafio foi anunciado, uma corrida de obstáculos através de um campo minado de monstros invocados. Assim que o sinal soou, Julius disparou à frente, deslizando sobre uma ponte de gelo que ele criava instantaneamente sob seus pés. Will não tinha magia para voar, então ele usou suas pernas poderosas para saltar sobre as crateras e desviar dos ataques. Também a multidão começou a murmurar quando viram o estudante sem magia acompanhando o ritmo dos prodígios. Um monstro gigante de pedra bloqueou o caminho de Will, rugindo enquanto levantava um punho maciço. Também em um movimento fluido, Will desembainhou sua espada, a lâmina captando o sol enquanto ele cortava a perna da criatura com força bruta. Ele não parou para comemorar, usando o corpo caindo do golem como uma plataforma para saltar ainda mais alto. Julius, vendo Will se aproximar, lançou uma rajada de lances de gelo para impedir o progresso do rival. O Will girou sua espada como um escudo, desviando os projéteis congelados com uma precisão milimétrica. O confronto final do festival começou com Will e Julius se enfrentando no centro de uma arena agora coberta de neve mágica. No alto da torre, Elfaria inclinou-se para frente, seus olhos fixos na figura solitária de Will lá embaixo. Com um grito de determinação que silenciou o estádio, Will avançou, sua espada deixando um rastro de poeira no gelo. Temos também ele desferiu um golpe devastador que quebrou a defesa de Julius, provando de uma vez por todas que a vontade humana supera qualquer feitiço. O estádio explodiu em aplausos quando Will ergueu sua espada em direção à torre, seu olhar encontrando o de Elfaria. Ele havia vencido o festival e garantido seu lugar na subida final para a torre, onde sua promessa seria finalmente cumprida. A jornada de Will ser forte estava apenas começando, mas agora todo o mundo da magia conhecia o nome do espadachim. Com a força de seus anões amigos e a lembrança de sua amiga, ele deu o primeiro passo para dentro da torre lendária. Will sabia que o topo estava longe, mas sua espada e seu coração estavam prontos para qualquer desafio que o destino trouxesse.